Boa noite, boa tarde, bom dia, no momento que você esteja assistindo esse vídeo. Jesus falou em certo momento: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É sobre isso que eu quero compartilhar através desse vídeo, através dessa mensagem. E eu convido a você a abrir sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, usando as palavras de Jesus, que Ele possa nos direcionar também através desta mensagem, que nos diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vemos aqui Jesus falando, dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras. Nós vemos aqui no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, chamado Sermão do Monte, onde Jesus, ele ali traz várias palavras para os seus discípulos que ali estavam seguindo, e também para as futuras e futuras gerações através a ouvir esta mensagem. Jesus ali estava falando acerca da vida terrena, a vida espiritual, a maneira de proceder, a maneira de agir. Quando ele fala estas minhas palavras, as pratica, Jesus abordou vários assuntos no Sermão do Monte. Você depois pode consultar, abrir sua Bíblia, mas ele vai falar sobre o ser sal, ser luz neste mundo. Ele vai falar sobre o cumprimento da lei. Ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o adultério, que não, o homicídio, se você não precisa nem matar, se você já tiver algo no coração contra aquela pessoa, você já o matou. Ele vai falar também sobre o adultério, no sentido que ele disse aqui, que vocês ouviram o que foi dito, não adulterais, mas eu digo qualquer que olhar. Então Jesus vai trazendo a conotação, como também do homicídio. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão já está sujeito a julgamento. Então nós vamos vendo Jesus falando sobre vários temas, vários assuntos do dia a dia, do cotidiano, daquilo que aqueles homens iriam viver, e também trazendo para a nossa vida, como diz o livro de 2 Timóteo 3, 16, 17, e toda, não é o Novo Testamento, não é apenas o Velho Testamento, toda a Escritura, ela é apta para o ensino, para a repreensão e para a correção. É isso que o apóstolo Paulo trouxe na sua carta a Timóteo, dizendo: olha, toda a Escritura, não é parte da Escritura, mas toda a Escritura, ela é apta. Ela vai nos ensinar, ela vai nos corrigir, ela vai nos orientar, ela vai trazer discipulado para a nossa vida, ela vai trazer exortação para a nossa vida. E é isso que Jesus estava também colocando aqui. Ele fala sobre acerca do divórcio, sobre o juramento, sobre a vingança, sobre amar os inimigos, quando ele vai dizer para que vocês sejam filhos de Deus, que está no céu do Pai. Então não agir da maneira que o mundo age. Ele vai falando sobre as necessidades, capítulo 6, ele adentra sobre isso, sobre as solicitudes da vida, Ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre o jejum. Então Jesus, ele cita as preocupações da vida. Ele fala no capítulo 7 sobre o julgamento ao próximo. Ele vai entrando na persistência da oração. Ele vai falar da porta estreita, da porta larga, da árvore e seu fruto. E depois Jesus entra nessa passagem que nós lemos, que ele traz essa ilustração. Ele usa, podemos assim dizer, mais uma vez, coisas que pudessem ser entendido, do cotidiano, do dia a dia. E ele usa a imagem de dois homens, Dois homens, duas construções, duas atitudes e dois desfechos.
ele vai dizer que dois homens, né? Portanto, quem ouve as minhas palavras, eu vou compará-lo a um homem que construiu a sua casa, né? A casa, ele está falando da sua vida, né? Construindo a vida na base da palavra de Deus, na direção de Deus, na exortação de Deus, no firme fundamento da palavra de Deus. Ele está dizendo, porque vai vir momentos, vai vir situações sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essa casa vai sofrer, sim, né? Ele usa esse acontecimentos, né, da natureza, chuva, tempestade, vento forte contra aquela casa, mas ele diz que a base daquela casa que foi construída era tão forte que ela, mesmo sofrendo com os abalos, ela manteve-se de pé. E assim é também na nossa vida. É isso que Jesus está ilustrando aqui. Se nós guardarmos a palavra, se nós vivermos a palavra, se nós andarmos pela palavra, se nós fazemos aquilo que a palavra nos orienta. Tanto é que ele cita isso que eu falei, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E isso jamais deve ser esquecido da nossa vida. Sempre olhar se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa própria vontade. E aí Jesus está dizendo isso. Mas ele compara também, ele faz uma comparação a um homem que ouviu todas essas palavras, né, e ele chama este homem, o primeiro que construiu, ouviu tudo isso, teve a prudência, né, ele chama de prudente, porque ele teve o cuidado de galgar a sua vida, de construir a sua casa, né, voltando para a base da construção, numa rocha, né, que é ele, é a palavra, e mesmo sofrendo tudo, ele manteve-se de pé. E ele compara este outro homem como um insensato. Algumas palavras dessas no sentido de outras bíblias, né, eu estou lendo na NVI, fala louco, né, porque ele diz nesse sentido que ele é loucura, né, ouvir a direção de Deus, ouvir a advertência que ele está dando e mesmo assim fazer tudo o contrário. E ele chama a atitude desta pessoa como um louco, como um insensato, como um imprudente, né? E ele vai dizer que este homem ouviu tudo que foi falado, mas mesmo assim ele decidiu. Aqui também está o ponto de escolha. O Senhor não vai forçar nada, ele quer que você decida segui-lo, que você decida ouvir a palavra, praticar. Ele diz, nem tudo, não sejamos apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Tanto é que ele fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, não é simplesmente dizer o nome do Senhor, mas ele está dizendo, nós temos que ter essa intimidade, temos que estar fazendo a vontade daquilo que o próprio Deus falou para a nossa vida, através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, através da palavra de Deus está escrita aqui, para nos exortar, para nos fazer examinar, para nos corrigir. E nós vimos que ele está dizendo que este homem ouviu as palavras, mas ele está dizendo, eu vou compará-lo a um insensato. Jesus está dizendo, a comparação é um ato de loucura, uma insensatez desse homem, que ele ouviu tudo o que eu falei, mas mesmo assim ele fez totalmente o contrário. E a mesma circunstância que Jesus cita aqui aconteceu também com este homem. Ele soprava os ventos, transbordaram o rio, né? E contra aquela casa, e esta casa, a diferença é que essa casa caiu. Então Jesus está dizendo que, enquanto a outra sofreu toda essa mesma situação, mas ela se manteve de pé, mesmo com os abalos, com tudo que houve. Mas ele está dizendo, a diferença foi que esta casa, ela não se manteve em pé. E é isso que nós vemos na palavra de Deus. Por isso que nós vemos que Jesus, de certo momento, está lá em Lucas capítulo 14, fala que uma grande multidão estava seguindo Jesus, mas diz que ele olha para trás e chama aquele povo a tomar uma decisão sensata, né? Dizendo assim, vocês não deixarem pai, mãe, marido, filhos, por minha causa, vocês não são dignos de ser chamados meu discípulo. Então entendemos, querido, que o chamado do Senhor para a nossa vida é algo sério. O Senhor, ele tem um chamado para viver em obediência. Por isso que ele diz, se nós não fizermos a vontade do Pai, e nós sabemos como saber a vontade do Pai, está aqui nas Escrituras. Não tem como saber a vontade se nós não examinarmos as Escrituras. Então, ao examinar as Escrituras,
nós vamos conhecendo Deus, nós vamos sabendo o que é que Deus quer para nós, o que Ele direciona para a nossa vida, qual o propósito dele ter nos colocado nesta vida, principalmente para o louvor da sua glória. E aí Jesus vai falando isso, né, que se nós não fizermos isso, ele só, eu vou comparar uma pessoa que simplesmente toma um ato insensato de me seguir, mas não calcula os custos, né? Ele está dizendo, eu vou compará-lo a um homem que também foi construir uma casa, mas ele não calculou os custos dessa obra. A casa ficou pela metade e muitos zombaram dele. E é isso que ele está trazendo, essa palavra também em relação da decisão firme, verdadeira de segui-lo, né? Porque vai haver momentos difíceis. Muitas vezes, quando tem momentos difíceis, a gente vê pessoas dizendo, porque eu vou abandonar, não vou mais continuar, né? Porque essa porta fechou, esquecendo que esse não é o primeiro ponto principal da nossa vida, daquilo que Deus fez por nós. Ele veio trazer salvação. Jesus veio para nos livrar da ira vindoura de Deus, que um dia irá julgar tudo e todas as coisas. Então, em Jesus, nós temos essa segurança. E Ele está dizendo aqui, se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, ainda algo vai estar faltando. Então, nós vemos, até mesmo quando Deus chamou Abraão, né, o chamado de Abraão, e Abraão foi, mas teve um momento que Deus falou que Abraão ia ter um filho, e Deus já na velhice dele, que através daquele filho, descendências e descendências viriam, e Deus, mesmo diante disso, Deus pede aquela criança, né, mesmo mostrando que seria através daquela criança, mas diz que Abraão foi, obedeceu, acreditando que Deus iria fazer algo, né, em relação daquela situação, e diz que quando Abraão vai imolar a criança ali, né, na verdade o sacrifício era entrega, era morte mesmo ali, que quando ele vai fazer aquilo, nós vemos na palavra que o anjo brada e diz, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu me obedeces. Então muitas vezes Deus nos levará a situações da nossa vida para provar nossa obediência. Quando Ele ouve a questão do maná, quando Ele deu o maná ao povo e deu as ordens que eles deveriam sair dia após dia, o tal horário que tinha que fazer finais de semana em relação do guardar o sábado, Deus deu toda essa orientação e Ele disse, eu estou fazendo isso para ver e prová-los se de fato eles obedecem a mim. E nós vemos que isso não aconteceu, alguns fizeram o contrário. Então Deus sempre vai agir, podemos assim dizer, na nossa vida. Mas Ele quer isso, então não sejamos insensatos, prudentes. Nós vemos aqui em Josué capítulo 1 de Josué ele sucedeu o Moisés, né? E no capítulo 1 de Josué, vemos Deus trazendo uma orientação para este homem que agora estava assumindo a condução do povo de Israel à terra de Canaã. E no verso 7 até o verso 8 ele diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então Deus estava chamando também Josué para viver uma vida de prudência, para não ser insensato. Ele andou com Moisés, ele viveu tudo aquilo, e Deus vai dizer, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo, mas há algo que você tem que fazer. E ele coloca isso, não deixe de falar, medite na minha palavra, ande nela, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, né? Cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Veja as orientações de Deus para este homem, esse jovem, e ele diz, só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Seja forte, seja corajoso, porque é isso que Deus quer de nós, que você tenha coragem, tenha força de buscar viver o que Deus tem para a tua vida. E Ele está dizendo aqui que nós devemos ser não insensato, mas ser prudente também na nossa vida. Também aqui no livro de Salmo, capítulo 1,
Salmo capítulo 1, nós vemos outro chamado de Deus para viver uma vida prudente. Vemos aqui Salmo 1, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, diz: como é feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Então veja, o salmista começa dizendo aqui: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas não só segue, mas ele também não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então nós vemos também Deus falando aqui através do Salmo 1, chamando a nossas vidas para viver prudente. Ele está dizendo: olha, não seja imprudente, né? Porque se você ouve, lê essa palavra e não a pratica, ele está dizendo: eu vou comparar você ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. Então a palavra nesta noite para nós, nessa manhã, nessa tarde, no momento que você estiver ouvindo, é: onde você tem construído? Qual a base da tua construção? Qual a base? Nós vemos que Jesus falou que a base de um foi a rocha. A palavra, ele não só ouviu, mas ele colocou em prática. Mas ele está dizendo: o outro, a base foi algo não sólido, né? Não firme. E a palavra de Deus, ela é firme para a nossa vida. Ela é como uma rocha, por isso que ele compara isso. Não é algo maleável, né? Mole, sem segurança. A palavra de Deus tem segurança, mesmo mediante a todas essas situações que acontecem. Então nós vemos ele dizendo: houve várias situações sobre essas casas, mas uma caiu e a outra continuou de pé. E eu quero te perguntar nesse momento: em qual você está construindo a tua vida? Em qual base está a tua vida? Você tem construído na areia? Você tem construído na rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor? Em qual você tem construído? Que você pense nisso, porque Deus, ele vai estar contigo. Ele falou para Josué: medita, Josué, seja forte, seja corajoso, não desanima, eu vou estar com você. Mas algo você tem que fazer: me busque, faça a minha vontade. E é isso que eu quero falar para você. É um chamado à nossa vida a ser prudente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a palavra viva no teu coração e te fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus.